Porque muitas vezes o não leva ao sim que a gente quer. Então você podia ou ter morrido ou tá tetraplégica. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Sip and Share Talks. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é uma das maratonistas mais requisitadas do Brasil, uma das influenciadoras mais procuradas, tanto no ramo de corrida quanto também tem uma história no mundo da moda. E eu posso ter a honra de ter ela comigo hoje, uma das embaixadoras ON do Brasil, Strava, Polar, Caffeinar, todas as marcas que eu quero que um dia ser patrocinada, tá? Já estão ligadas. E eu quero apresentar a vocês, Babi, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo convite, é uma honra ter você aqui, você tem me inspirado muito nesse mundo da corrida desde que eu entrei ano passado, e eu quero que você também compartilhe um pouco da sua história com quem está nos ouvindo aqui, um pouco dos desafios, o que você passou, aquilo que ninguém sabe, que a Babi do Instagram muitas vezes não mostra, que a gente possa abrir um pouco esses parênteses aqui para as mulheres que estão no... E para os homens também, né? Isso, João Mestre. Vi, obrigada primeiramente por estar aqui com você. Inclusive, marcas, notem ela, uma menina com essa desenvoltura. Fiquei sabendo agora que ela fazia medicina, que ela joga tênis, que ela tá correndo. Então, marcas, notem aqui, vamos lá. Inclusive, eu acho que é uma coisa muito legal da gente falar que nunca é sobre competição, é sobre colaboração. E no que eu puder te ajudar, do que você puder me ajudar, nós duas vamos mais longe sempre, né? Então eu acredito muito nisso. E eu acho que é a isso que eu devo o meu sucesso, tanto nas redes quanto com as marcas. Eu sempre quero trazer quem tá comigo junto, e assim eu vou mais longe e vou mais rápido. É isso. Babi, como que foi pra você essa transição? Primeiro no mundo, você falou que começou no mundo da moda muito cedo, né? Você veio do Sul. Eu vim do Sul e foi um momento super difícil para mim. Eu tinha 14 anos, filha única. Minha família sempre foi muito unida, meu pai e minha mãe. E aí eu, do nada, venho para São Paulo morar num apartamento com 15 meninas, R$ 50 no bolso e se vira, minha filha. Então foi muito difícil. Eu chegava em casa, ele ficava emocionado, ele queria chorar, mas ele não queria mostrar fraqueza e ele me via e saía correndo, literalmente eu saía correndo para chorar escondido, porque não queria mostrar como doía para ele me ver tão longe. Mas ele também sempre me deu suporte, tipo assim, vai minha filha, vai que eu acredito em ti. Então, pra gente ver como é importante a gente apoiar as pessoas que a gente gosta, né? Como que foi esse sentimento pra você lá atrás? Tipo, hoje a Babi cresceu, amadureceu e ela consegue trazer um significado pra isso tudo. Eu entendi que meu pai estava sendo o melhor que ele poderia ser naquela época, pra o seu bem. Mas como que foi pra Babi naquela época ver todas essas reações? Ai, era horrível. Era uma questão assim de... Eu chorava todas as noites, eu me fechava num quarto e escrevia no meu diário. Eu tinha pensamentos assim, tipo, meu Deus. Hoje em dia eu te diria que eu tava em depressão, sabe? Deixa eu te funcionalizar. Mas era aquele momento que eu tava fomentando certas coisas dentro de mim e desenvolvendo pensamentos, desenvolvendo gatilhos. Como é que eu podia ficar forte naquele momento, sofrendo tanto? E foi uma das coisas que a corrida me salvou naquele momento. Por isso que comecei a gostar de correr. Porque lá atrás, quando eu morava ainda no Sul com meu pai, ele me falava, vamos correr, eu Corria também. corria. Desde pequenininho eu vi ele correndo. Desde pequena ele sempre saía pra correr. Eu pensava, que louco, o que tá fazendo? E aí todas as vezes que eu ligava pra ele, chorando e tal, ele falava assim, vai correr, depois a gente conversa. Então, correr pra mim naquela época de sofrimento e de angústia foi muito bom pra mim, me abraçava. Porque eu tirava a cabeça do sofrimento, porque eu via pessoas, eu respirava, eu suava e aquilo me fazia bem. Então, eu acho que foi um momento super difícil mentalmente. Fisicamente, porque eu tinha que fazer umas dietas extremas, porque eu vivia num momento que era a ditadura da magreza, eles pediam umas padil todas as noites. Eles falavam assim, se você engordar, acabou seu sonho. Então, assim, era difícil. Então, eu jogava na corrida toda aquela minha angústia, meu sofrimento, minha tristeza, e aquilo me saltou. Foi bom demais. E quantos anos você passou no mundo da moda que você viveu só isso? Eu acho que foi os 15 anos. Depois eu comecei a abrir minha cabeça para outras coisas, mas
foram 15 anos de muita moda, assim. Viajando pelo mundo, morando no Japão, na Alemanha, Nova York, não tendo casa, minha casa era minha mala. E meu tênis sempre comigo. Era meu único porto seguro, assim. Você começou a correr tem uns anos? Eu comecei com 14 também, amém. Eu comecei a correr um dia, um pouco depois de ser descoberta. Então, eu fui descoberta por um olheiro no sul. E aí, meu pai falou, vem cá. Você vai ter que começar a se cuidar, você vai morar fora, vamos correr. Então, foi aí que eu comecei a correr, um pouquinho antes, uns 2 meses antes de ir pra cá, pra São Paulo. Então, foi tipo meio que junto. E aí muitas pessoas olham hoje também no Instagram e vê lá fazendo maratona, sub 3 e pensa que foi fácil, né? A gente tá anos correndo, desde os 14 anos. E Babi, depois que você veio pra São Paulo, não, até mesmo no mundo da moda, qual foi o highlight pra você, assim, que nesses anos que você tava na moda, você falou, cara, eu consegui, cara, vamos... Foram alguns momentos, eu acho que toda coisa boa é que nem batimento cardíaco. Sempre vai ter um up e um down. Sempre vai subir. A gente não quer que desça, né? Mas é necessário descer para subir de novo. Então eu acho que no mundo da moda eu tive uns highlights que foram os seguintes. Eu trabalhei com a Dolce & Gabbana, contrato fechado com eles durante 2 anos em Milão. E o life changer da minha vida, que foi um pouco antes disso, que foi quando eu tava quase desistindo por um momento de ser modelo, lá com 18. E meu pai é médico, você falou tá da medicina. Uau, legal. Eu tinha o desejo de fazer medicina, eu parei de modelar, voltei pro sul, fiz 6 meses de cursinho para tentar a faculdade de medicina, não passei ainda bem, mas aí eu ganhei um concurso da capa da Elle. E aí, como eu ganhei da capa da Elle, eu tive que vir pra cá fazer a capa da Elle, aí eu falei, eu vou dar mais uma chance pra moda. E aí eu voltei, e aí eu comecei a deslanchar. Uau, que incrível. E hoje você tá mais focada na corrida? Como que tá a sua rotina hoje? As pessoas gostam muito de ver como que a gente acorda, o que a gente come, que horas que dorme. E ontem eu mandei mensagem pra ela, tipo, 9h20 da noite, ela falou, amanhã eu te respondo, tá? Eu tô indo dormir. Eu falei, nossa, é sobre isso. Me inspirou, eu preciso dormir tu mais falou, cedo. Eu vou dormir também agora. Eu fui dormir 1h da manhã, enfim. Então... Tem uma coisa que no passado as pessoas costumavam achar que o sono era um luxo. E eu continuo achando que o sono é um luxo, mas quando você quer ter um dia produtivo, você tem que ter uma noite de sono produtiva e faz toda a diferença. Eu acordo muito cedo todos os dias, eu acordo 5 horas da manhã todos os dias, às vezes 4h30, mas eu tenho metas de sono. Se eu não for dormir 8h30 não estiver na cama, eu não vou conseguir dormir 9 horas. E aí eu não vou conseguir acordar a hora que eu tenho que acordar com disposição. Sim. Então eu sou bem cri-cri, eu sou bem chata. As pessoas, as amigas, às vezes, vamos jantar? Não. Não. Eu vou almoçar no sábado, então eu vou almoçar um dia que eu me programar. Mas jantar, esquece jantar comigo, porque eu vou dormir todo dia 9 da noite e eu acordo 5 da manhã. Então, pra mim, isso é um dos pontos de sucesso, assim, para eu conseguir manter a minha mente equilibrada e meu corpo equilibrado. E a importância de dizer não também, né? Que você falou aí, eu fiquei pensando. Porque muitas vezes o não... Eu comecei a crescer, porque é isso, eu abri a mão de coisas que eu nem queria fazer e eu focava no meu objetivo e aí eu ia lá e fazia. E o não, hoje em dia, para mim, virou um prazer. Quando tu fala não, nossa, dá até uma alegria no coração. E para tudo, né? Vamos sair, não. Quer um bolo de chocolate? Mesmo que tu queiras, tu fala não, muitas vezes o teu não, ele tem um impacto mais gostoso no final do que o sim. Porque tu fala, cara, eu tive a força de resistir a isso. Olha como eu tô me sentindo bem agora. Então, o não é muito forte. Teve um dia que eu tava no cafezinho com os meus pais, e aí minha mãe pediu um pedaço de bolo, e comeu minha mãe, e meu irmão, e minha irmã. E eu e meu pai, a gente só ficou olhando para aquilo. A gente falou, não vamos comer. Meu pai tá, tipo assim, 0 doce. Eu não tô assim, mas ele tá 0 doce. Aí a gente olhou um pro outro, não vamos comer. A gente tava, terminado de comer, a gente tava caminhando para casa. Eu falei, pai, passou à vontade. Tava com muita vontade na hora de comer doce, mas depois que a gente não comeu, passou à vontade. Aí ele falou, é sempre assim. Na hora da tentação, ali você tem muita vontade, mas depois que você fala não, que passa... Você fala, nossa, que bom que eu não comi. Que bom que eu não comi. E é até mais gostoso, porque a gente se sente forte. A gente fala, cara, eu podia ter feito, mas eu resisti. Eu não fiz, eu tô aqui, ó.
me sentindo empoderado. E isso é pra tudo da vida, né? Pra tudo. Também. E eu acho que também, às vezes você vai falando não pra algumas pessoas, algumas coisas, e seu ciclo de amizade vai mudando também. Você passa a ficar mais próximo das pessoas que estão ali na mesma visão que você, com objetivos similares, parecidos. E aí você consegue, pelo menos pra mim, eu fui conseguindo criar uma rotina e novas amizades que vão entrando nessa rotina. Você não vai ficar sozinho. Nunca. Eu acho que as pessoas às vezes têm medo de falar não e ficar sozinha. Ah, não, porque eu não vou ser aceita. Nunca. Né? E eu acredito que, assim, lá atrás, quando a gente é criança, a gente acaba não tendo uma amizade seletiva. O que é normal, porque tu tá aqui do teu lado, teu colega de colégio. E a partir de uma certa idade, eu não digo que você tem que ser chato, mas você tem que ter um pouquinho de amizade seletiva, porque você tá escolhendo quem você vai ser. Porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você escolher pessoas que de algum jeito te inspiram, você vai estar se forçando a ser melhor. Então, eu acredito muito nisso. É claro que tem aquele amigo seu que às vezes não vale nada, mas você tem um carinho especial e tá tudo bem também. Sim. Mas eu acho que você tem que priorizar as amigas e as amizades que te botam pra cima sempre. Quem são as 3 pessoas que mais te inspiram hoje? Ah, meu marido, muito, assim, Isso é ele tá no importante. Que bom. top da lista, porque ele é um cara que ele é batalhador, ele é muito duro, ele é muito disciplinado e eu acho que eu me espelho muito nisso nele. Então, até para uma relação funcionar, a gente tem que admirar outra pessoa, né? Então, ele é uma das pessoas. Eu admiro muito também o meu treinador, o Marcos Paulo, porque ele consegue expressar a dureza e a exigência, mas ao mesmo tempo sem perder a ternura. Que legal. Que eu acho que é importante na nossa vida, né? E eu tenho uma grande amiga que ela é assim, empreendedora pra caramba, business pra caramba, mas ao mesmo tempo ela tem um coração de ouro, que é a Renata Kirten. Adoro ela de paixão e a gente começou a trabalhar muito novas juntas e a gente foi se aproximando cada vez mais e a gente até se parece um pouco fisicamente, assim, a gente se chama de prima. E uma sempre motiva a outra. E eu acho que no universo feminino é muito difícil da gente às vezes encontrar isso. A mulher, ela compete sem querer silenciosamente e isso não faz bem pra ninguém. Eu acho que quando você apoia alguém, ao mesmo tempo você está se apoiando, né? Então tem que ter uma sororidade pra gente ir mais pra frente. É verdade. E dando continuidade na sua rotina, porque a gente entrou Vamos num na parênteses aqui, né? Aí você acorda às 5 e como que é o resto do seu acordo dia? às 5, eu já, enfim, já faço meu super cafecito, meus coffees, minhas coisas, tomo meu pré-treino, vou correr. Corro, depois eu faço musculação. Você corre todos os dias? Já corri todos os dias, até eu entender que tá bom, meu corpo já corre todos os dias, corria todos os dias desde 14 anos de idade, ele já entendeu, começou a machucar. Então eu tive que regular, tive que começar a correr menos para poder correr mais forte. Entendi. Então eu corro de 5 a 4 vezes na semana, mas sempre tem cardio, todos os dias. Quando eu não corro, eu faço bike ou elíptico ou escada. E aí a rotina é essa: exercício, musculação 5 vezes na semana também. Aí eu vou para a faculdade, faço as minhas manhãs na faculdade, volto, almoço em casa sempre, todo dia a mesma coisa, que é a minha proteína, que é minha tilápia com super saladão, com abóbora, e eu não enjoo. À tarde, eu começo no começo da tarde para digerir, estudando um pouquinho, aí depois eu começo a trabalhar. Aí de 2 até 4 por aí eu trabalho, faz vídeo, faz isso, faz aquilo como influencer, né? Quando eu não tenho trabalho de modelo. Aí quando eu tenho trabalho de modelo, a rotina tem que ser diferente. Você ainda tá fazendo alguns trabalhos de modelo? Ainda faço. Tá. Muito menos, assim. Eu trabalho uma vez a cada 2 semanas de modelo. Antigamente São para as mesmas marcas sempre ou muda? Sempre marcas diferentes. É engraçado porque muitas das marcas que eu sou embaixadora e que eu trabalho demais hoje em dia, eu comecei lá atrás sendo modelo deles. Então, é muito legal. Dei um upgrade, assim. E aí eu sempre faço um second round de treino. Seja fisioterapia, seja uma bike leve, isso lá pelas 5h30, 6 horas da tarde.
Bem assim, bem sistemática. Tum, 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 tum. Se eu tiver uma reunião e for tipo assim, meu Deus, 5h30, eu já começo a ficar nervosa porque eu tenho que fazer meu second round. E aí, 6h30, tomei meu banho, 7 horas tô comendo minha sopa. Depois a minha ceia, que é uma panqueca clara, que são 4 claras com whey, geleia, depende do momento. Assisto um capítulo de série, porque isso também é disciplina. Qual a série que você tá assistindo agora? O Senna. Eu já soube que é incrível, né? Maravilhoso, assim, eu Quero assistir. tô triste porque eu sei que tá acabando. Aham. E outra série que eu tô amando é aquele, o The Resident, o Residente. Que tá Que é de na Netflix. medicina, eu amo, eu amo porque, enfim, estudando nutrição... É tipo Grey's Anatomy. É tipo isso. Tá. Ai, amo. E aí, tipo assim, 8 horas eu tô indo pra cama pra estudar mais um pouquinho, ler alguma coisinha, mexer um pouquinho no celular que pra mim dá sono. Pra 8h30, 9 horas eu tô dormindo. Assim, todo santo dia. Até final de semana. Final de semana, às vezes a gente almoça fora, mas à noite é a mesma coisa. A não ser, eu saio da rotina quando eu tenho um casamento, Sim. uma festa muito especial, um evento especial, vou para algum prêmio com meu marido. Aí realmente férias muda tudo. Mas no geral é assim sempre. Uau, você tá vendo, né, gente? O resultado da disciplina é o que ela vive hoje. E que eu estou buscando viver também. Mas sabe o mais louco de tudo? É que parece chato, parece uma parada meio militar. Coitada, ela não vive, mas eu adoro isso. Porque a gente aprende a gostar das coisas que fazem bem pra gente, né? Então, sim. É muito bom. E, Babi, se eu te perguntasse talvez um arrependimento que você teve, assim, pode ser na corrida, pode ser na época que você era modelo, ou talvez de não ter feito a medicina, não sei. Qual foi um arrependimento que não necessariamente você se amargura por isso, mas que, poxa, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse feito isso diferente? Eu acho que na corrida nada, tudo valeu a pena, até as piores BOs. Mas na moda eu me arrependo muito de 2 pontos. O primeiro foi lá atrás, com 14 anos, um pouquinho mais tarde, com 16 anos, de não ter largado tudo, porque eu tinha uma proposta muito boa para morar em Nova York. Mas eu quis ficar, porque eu tava com a primeira namoradinha na minha cidade, eu tava apegada muito aos meus pais, eu não quis ir, então eu joguei essa oportunidade fora. E eu acho que foi um cavalo que passou na minha vida e eu perdi. E a outra vez, eu sempre, coração. E a outra vez foi quando eu tava trabalhando com a Victoria's Secret, me apaixonei lá por uma pessoa, larguei tudo. E fui atrás da pessoa, esqueci meu sonho de Victoria's Secret. Então eu acho que assim, olha, não importa o quanto você esteja apaixonado, o mais importante é você fazer o que você quer fazer de verdade sem isso. Porque, cara, homem, mulher, sei lá o que for, qual é o seu gênero, qual é o seu gosto, as paixões passam, que bom que fiquem, mas ela nunca pode te afastar do teu foco principal. Um dos maiores motivos de eu amar o meu marido e admirar ele é porque ele sempre fala assim, você quer estar comigo? Beleza, mas o que você tem de plano antes? A gente se adapta, né? Então, assim, assuntos do coração se adaptam. Assuntos de foco, eles não se adaptam uma vez só. Então, eu me arrependo muito de ter aberto mão da minha vida profissional por amores que passaram, assim. Ainda mais amores jovens, assim, amores né? Jovens, que você fica, exato. Aquela coisa de fogo. O fogo da paixão. E daqui a pouco 2 meses passou. Poxa vida, jogou a vida fora. E eu acho que isso acontece muito. Eu até conheço pessoas ao meu redor que fizeram isso. E uma deu certo. Foi um caso assim à parte, mas as outras, nenhuma deu certo. E acabaram abrindo mão de algo grande que tinham para elas. É aquilo, o cavalo selado que você falou, né? Que tava passando na frente e elas não montaram e passou. E é uma coisa que eu fico aberta assim, na minha vida. Para eu não fazer em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Isso que você falou. Mas é louco porque quando acontece contigo, é muito difícil de tu ter o discernimento de pensar, mas vai ser só uma apaixonite. Porque, especialmente a mulher, o nosso cérebro é aqui, ó. Né? Então a gente fica naquela dúvida de que, mas não, eu tenho certeza, mas não é só paixão. Então é difícil. Eu vou contar algo muito pessoal aqui pra vocês. Ano passado eu tava morando nos Estados Unidos ainda.
E eu tava num relacionamento de 1 ano e meio, mais ou menos, que ficava à distância, mas a gente se via com bastante frequência. Ele ia bastante pra lá e eu vinha bastante pra cá. E a gente terminou uma época e voltamos 3 meses depois. Ele foi me visitar lá e a gente sentou, conversou, alinhou visão, tudo. Foi algo que a gente sempre fazia, era alinhar a visão. O que você quer no futuro, o que eu quero, e vamos juntos. Então, tá fazendo sentido junto, então vai junto. E voltamos. Sendo que aí nisso ele falou, ou você volta pro Brasil, ou vai acabar. Aí eu falei, me dá até o final da viagem pra eu te responder. Porque eu não tenho como responder, assim, só no impulso do momento, falar assim, eu vou voltar porque é isso. E aí, durante esse tempo, eu orei, né? Eu tenho muito esse lado espiritual em mim. E eu orei muito pra Deus. Falei, Deus, me dá uma resposta do que é pra eu fazer. E eu sempre falava que nunca mais ia voltar pro Brasil. Que era, tipo assim, dos Estados Unidos pra frente. Mas Deus falou comigo, tem algo a ser construído no Brasil. Seja a família que eu ia construir, seja profissionalmente falando. E sabe quando você sente que lá as coisas não estão fluindo? Você tenta e vai, e não tá, aquela barreira não tá quebrando. Então eu senti isso da minha vida lá e voltei pro Brasil. E no final das contas o relacionamento não deu certo. A gente não tá mais junto hoje. Mas eu não carrego esse peso de, poxa, e se eu tivesse nos Estados Unidos agora? E se eu tivesse lá, como que estaria a minha vida agora? Não, porque eu sabia que era pra eu estar aqui, independente dele ou não. Pesou a decisão de eu estar namorando na época, de eu ter que voltar? Claro que pesa. Mas eu tinha uma resposta de Deus acima disso, né? Então, acho que é um pouco da convicção. Pra quem não acredita, um pouco da convicção. Lá dentro, se você jogar a moeda pra cima, um sorteio da moeda pra cima, onde você quer que caia, cara ou coroa? Você tem alguma coisa lá dentro que fala, eu quero, né? Pode chamar de sexto sentido, você pode chamar de crença, você pode chamar de fé, mas lá dentro a gente sabe, a gente entende, a gente tem aquele feeling, né, de diferença. E eu acredito muito, agora que você falou no regret, na coisa de se arrepender, eu posso até pensar, nossa, eu podia ter feito diferente, mas eu não me arrependo de nada. Porque a gente nunca tem que ver o que a gente vai se arrepender. Sim. A gente tem que ver o que a gente aprendeu com aquilo. Foi ruim? Foi. Mas o que eu aprendi? Sim. Porque se não tivesse sido daquele jeito, você não ia ser assim hoje. Então, eu acredito na fé e eu acredito um pouco no destino também. Eu acredito que era pra ser, né? Que a gente pode mudar, mas tem uma coisa lá que vai levar a gente pro nosso lado certo. Então, eu acredito também deixa nisso. acontecer. E agora indo para uma parte mais motivacional, assim. Na época dos seus treinos, que você falou, vou correr. Quando você correu sua primeira maratona? A minha primeira maratona eu corri em 2017. E foi uma coisa que ela foi uma promessa, na verdade, a minha primeira maratona. Porque eu já corria desde os 14 anos, eu sempre corria. Quando eu morei em Nova York, trabalhando como modelo, e eu estava voltando de um dia que era Halloween, tinha bebido uns drinks. E eu falei, gente, o que é esse monte de gente correndo agora? No dia 30 e no dia 5, acho que era de novembro. O que essa galera tá correndo? Por que eu não tô correndo? Me deu um pouco de fomo, né? Fobia, missing something. E aí maratona de Nova York, que legal. Nossa, um dia eu vou correr. E aquilo ficou na minha cabeça, um dia eu vou correr, um dia eu vou correr, um dia eu vou correr. O que aconteceu? Anos depois, eu tive um super acidente de carro, gravíssimo. Eu quase morri, eu quebrei o C1, 2014. Caramba. Dezembro de 2014, agora vai fazer, que dia é hoje? 6, de 2000 e a gente tá... esse ano faz 10 anos que eu nasci de novo. Nossa. Então, eu vou fazer aniversário de 10 anos. Pra você? Então, olha que loucura. Indo fazer um trabalho de modelo, a van tombou e eu lá dentro, virei, enfim, quebrei C1, C2, C3. Caraca. Foi um negócio assim, que quando me dei por mim, fiquei muito tempo apagada e tal, o médico falou pra mim, olha, você teve muita sorte, porque você quebrou, mas você não deslocou, então você podia ou ter morrido, ou tá tetraplégica, mas você tá um milagre da vida, você tá aqui, viva. Uau. Aí eu, que legal, doutor, tá, mas olha só, eu ia pro meu primeiro ano solteira, né? Eu ia pra Trancoso com minhas amigas, daí ele começou a rir da minha cara, ele falou,
Você vai ficar 7 meses de colar cervical, minha filha. Os 7 meses? Mas quando é que eu vou correr? Aí ele falou, daqui a 7 meses. Aí eu falei, não é possível. Aí ele falou assim, você não pode espirrar, você não pode tropeçar, porque se você fizer isso, pode dar algum dano para sua coluna cervical. E aí eu falei, meu Deus. Daí a ficha caiu, eu falei, se eu sair dessa 100%, eu vou correr uma maratona. E foi por isso que eu comecei a treinar para maratona 2 anos depois, né? Porque eu recuperei e tal, tive que ter coragem. E aí eu corri minha primeira maratona em Berlim. E você fez em quanto tempo essa, você lembra? 3 horas e 35. Caramba, hein? 3 horas. Mas foi sofrido. E aí que tá, é engraçado, até te contar de um bullying que aconteceu comigo. No meu sub-3, que foi uns 4 anos depois disso, eu realmente virei uma chave. Eu não corria por correr como eu fazia lá atrás. Eu não treinei para uma maratona como eu fiz em Berlim, que era para justificar um juramento, né, uma promessa. Eu realmente comecei a treinar para correr rápido. Eu nunca na vida tinha corrido para correr rápido. Eu corria para ficar magra, eu corria para me libertar dos meus pensamentos, eu corria para bater minha meta diária de calorias, mas eu não corria para correr rápido. Então eu passei 1 ano da minha vida dedicada a correr rápido. E eu fiz um sub-3. E quando eu fiz um sub-3, todos os grupos de corrida começaram a falar mal de mim. Quem é essa menina que começou a correr ontem e fez um sub-3? O que ela tomou? Ela cortou caminho? Ela deu o bip dela para alguém? Então, assim, foi uma enxurrada de informações com bullying absurdo, especialmente dos homens, que não acreditavam que uma menina modelete tinha feito um sub-3. Então, foi um momento bem ruim da minha vida. Eu vivi, assim, eu fiquei, sabe, eu queria provar as coisas para os outros, eu ia fazer treino o tempo inteiro, tendo que mostrar minha velocidade para ter que provar para os outros o porquê que eu estava ali. E aí, depois de meses, eu pensei, o que eu estou fazendo? Cara, eu não preciso provar nada para ninguém. Quem está falando de mim não conhece a minha história, não sabe meus gatilhos, não entende o porquê que eu estou aqui, o que eu fiz para estar aqui, né? Então, aí eu falei, quer saber? Ninguém deve nada para ninguém, a gente tem só que ser feliz. É isso, fica a dica aí, hein? Fica a Peguei dica. A dica também. Sem pressa, sem pressão, você vai chegar na sua paixão. E eu acho que não levar nada pro pessoal também, né? Tipo, ter um coração que não... Esqueci até de ter uma frasezinha, mas que não gruda as coisas. Deixa bater e deixa voltar. Let it flow. E é uma coisa que, assim, a gente... A não ser que você seja um atleta de elite, que você tá lutando pelo pódio naquele momento... ou até não elite, mas você está naquele momento, o resto não é competição. Você não está competindo, pode ser com você mesmo, aí você pode competir. Agora não fica competindo com um colega. Não faz bem, se inspira. Tem uma pessoa muito boa, se inspira nela, não compete com ela, porque senão você vai só se machucar. Tem que competir só com você mesmo. E quais são as suas metas para 2025 tanto na corrida quanto pessoal? Quais são aí os próximos passos futuros? Eu estou muito ansiosa com a Maratona de Tóquio, que eu vou fazer, que é a minha 5ª prova da mandala. Eu sonho pegar a mandala, que é do Six Majors. Vamos chegar lá. Vamos. Cada uma no seu tempo, cada uma no seu pace, mas a gente vai chegar lá. Então eu faço Tóquio. A ideia é fazer Nova York também, se tudo der certo. Para 2026 tentar um Baby, voltar no projeto Baby, que eu já tentei, não deu certo, não fui feliz no Baby, tentei 1 ano ali, ganhei peso pra caramba e não engravidei, e tá tudo bem, faz de repente parte. Não era pra ser também não naquele momento, ser. né? A gente aprende, né? Não era pra ser. E aí, de repente, 2026, aí eu vou relaxar e vou falar, agora vai ser um momento Baby. E depois do Baby, eu tenho uma coisa na cabeça que, assim, maratona é muito legal, mas a gente tá banalizando muito. Não é uma distância tranquila. Nunca é fácil. Não. Eu vou pra minha 6ª maratona, que eu fiz uma outra sem ser major, e nunca é fácil. Só que tá sendo muito banalizado. Vamos correr uma maratona. Vamos correr. Não é. É um preparo, assim, de meses. Então, assim, depois disso... Eu conheço gente que fez meia, as pessoas se preparou 4 semanas pra fazer uma meia. Eu falei, gente, certo. loucura. Aí sai quebrados da meia. Traumatiza. Então, eu acho que é isso. Eu vou fazer, depois que eu fizer as minhas mandalas, eu vou tirar a obrigação. Não é obrigação, mas eu vou tirar isso da minha reta e vou fazer só meia. O meu projeto de vida é essa. Acabou a mandala,
eu vou fazer só meia maratona e eu vou ser, assim, defensora da meia maratona, porque é desafiador. Sim. E, ao mesmo tempo, é mais saudável do que uma maratona inteira. Que quer queira, que não queira, é um pouco... É um treinamento excessivo. Sim. Então, eu creio que eu vou fazer isso na minha vida. Que legal. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um aprendizado. Algo que você falou, eu não me arrependo, mas eu aprendi. Talvez durante a sua trajetória, os anos de vida, qual foi uma coisa que você aprendeu que você leva assim todos os dias pra sua vida? Não ter pressa, mas não parar. Eu acredito que a gente vai chegar aonde a gente quer chegar, se a gente insistir. Independente se você quebrar a cara 1000 vezes. Muitas e muitas vezes, na minha carreira de modelo, eu quebrei a cara e eu pensei que nunca mais ia dar certo. E hoje, anos depois, quase aposentada, Uau. eu trabalho com marcas que lá atrás disseram não pra mim. E olha que engraçado, só porque eu não desisti. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse largado tudo, ido voltar para morar no sul, não teria. Então, quando a gente não desiste, a gente chega. Pode demorar, mas a gente chega. É isso. Gente, muito obrigada. Babi, muito obrigada. Obrigada a você. Seu tempo por ter Falei vindo. muito, nem perguntei da tua medicina, não. fiquei muito curiosa. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Fica pra uma parte 2. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, galera.